Uai pessoal, tudo bem? Começamos nossa história em uma conversa agressiva entre um adolescente de cabelos loiros que aparentava ser um nobre com um outro adolescente de cabelos pretos, descrito como um plebeu, quando do nada, um figurante anuncia o combate e o adolescente de cabelos amarelos pula para atacar. E bem, isso foi uma quebra de expectativas. Logo em seguida descobrirmos quem é adolescente de cabelos loiros e também o nosso protagonista genérico sem nome acaba quitando do servidor de uma hora para outra. Em seguida vemos um luxuoso maçã que corta para um corredor escuro e na sala, ao final dela, vemos aquele mesmo adolescente que cara de surtado torturando uma linda empregada com um cara de prazer. Até que do nada, a expressão em seus olhos do nada muda e vemos ele visivelmente confuso com a situação, se perguntando ao estava e quem era aquela garota. Aí que nos é explicado que o nosso protagonista genérico, que morreu de susto anteriormente, reencarnou no adolescente nobre vacilão. Mas antes dele entender completamente a situação, a linda garota, vestida de empregada, olha pra ele com uma expressão no mínimo estranha para uma pessoa na situação dela e pergunta se tinha algo de errado. Nisso também descobrimos que o novo nome do nosso prota é Weiss, e quando o nosso querido protagonista entende completamente a situação, ele percebe que se torna o nobre vilão abusivo Weiss, da novel que ele estava jogando antes de morrer, chamada Noblesse Oblige, aonde ele nos resume que o nobre loiro era um vilão do jogo e luta contra o protagonista do jogo chamado Allen no arco escolar do game. Ele nos mostra que esse nobre era um completo arrombado que usava seu poder como nobre para atormentar os outros. E quando ele tem aquela derrota que nós vimos anteriormente, ele perde toda a honra que tinha e acaba virando subordinado do rei demônio, porém acaba sendo usado com escudo humano e é desvivido. Ele olha novamente para a empregada amarrada no chão e entende que ela é Lilith Scarlet. E descobrimos que o nobre vacilão tinha o costume de espancar e atormentar a pobre empregada com frequência. Logo ele corre para desamarrá-la, falando que era melhor eles encerrarem por hoje, porém ele logo vê marcas causadas pelos golpes no pescoço dela, e simplesmente do nada, ele usa uma magia de cura nela. Ele explica logo em seguida que descobriu essa magia de cura em um livro de estratégias, igual aquelas revistas que vinham com CD de jogos de antigamente. Eu acho. Logo ele desconversa dando um ditsundere, falando que só queria testar sua magia de cura. E quando esperamos uma reação da nossa linda empregada, vemos que obviamente ela tem síndrome de Estocolmo. Ela fala que estava supressa, pois não sabia que ele podia usar esse tipo de magia. Nisso até nosso prota fica surpreso pela reação dela. Nosso prota em seguida pede desculpas pelo o que o nobre vacilão tinha feito e diz que isso nunca mais vai acontecer, causando surpresa na nossa pequena empregada. Nisso a cena corta para uma sala de jantar com um mordomo servindo a comida e descobrimos que seu nome, Zeves, que eu vou chamar de Zé porque não sou obrigado, e podemos ver que ele está bem incomodado com o simples fato de que seu jovem mestre ainda não jogou o prato de comida no chão e reclamou do gosto. Podemos ver também nosso jovem nobre, protagonista o chamando e falando que ele esteve errado todo esse tempo, e agradecendo pela comida falando que ela estava muito bem temperada. Em sequência vemos nosso mordomo Zé, bem sério, o chamando até que do nada ele explode em um grito, agradecendo pelas palavras gentis e que ele se sentia honrado enquanto todos os outros mordomos estavam chorando de emoção ao fundo. Nisso vemos que todo empregado nessa casa tem síndrome de Estocolmo. Até nosso protagonista fica confuso, se questionando que era apenas uma refeição e deduzindo que eles estavam felizes por achar que seu mestre mimado tinha finalmente amadurecido. Nisso vemos que o antigo eu do nosso protagonista era um baita vacilão com boa pontaria. E o nosso prota atual jura que não deixaram nenhum deles triste pensando na nossa waifu. Já descobrimos um par romântico. Ele vai até seu armário e pega um tipo de chicote e fala que irá mudar, começando por descartar essa coisa. Ele anda até um tipo de incinerador pensando que deve mudar ainda mais e nos contextualiza da sua situação nesse mundo. Ele é um nobre, então é obrigado a frequentar a academia quando fizer 15 anos e que atualmente faltam 2 anos para o exame de admissão. E nos explica que depois de Weiss perdeu na história do jogo, a reputação dele começou a cair, o levando a se aliar com o Rei Demônio. Com isso ele pensa que se ele não tivesse perdido, ele não precisaria ter se tornado servo do Rei Demônio. E com isso ele decide treinar com todas as forças que ele tem para mudar o destino cruel que o aguardava. Logo, nosso protagonista é mostrado com cara de exausto e alguém grita seu nome ao longe. Nos é apresentada uma aventureira de Rank S chamada Miruku Avitas, que o questiona se ele realmente está levando o treinamento a sério. Ele responde visivelmente sem jeito e exausto, que sim, está levando a sério, mas que não estava conseguindo se mover e pede uma pequena pausa. Ela, com um rosto assustador, aceita que ele descanse caso ele queira ser chamado de fracassado perdedor assim que se inscrever na academia. O quadro corta e nos mostra que ele foi convencido a continuar
continuar treinando de forma desengonçada. Assim, somos apresentados à origem da linda aventureira. Ele explica que usou as conexões de sua família para convidá-la como sua professora particular de esgrima. Ele nos dá uma breve descrição de quem é ela. Miruku aparece originalmente no final do jogo e é considerada a espadachim mais forte da capital real. Vemos o pedido que ele fez a ela, para ignorar o fato de ele ser um nobre e não ter piedade. Com isso, percebemos que ele cavou sua própria cova. Ele pontua que ela é extremamente sádica e assustadora. Nossa linda empregada chega entregando uma faixa ao protagonista e pergunta a ele o que está escrito nela. Ele responde o que estava escrito: "Vou dar o meu melhor até morrer." Ele pensa que o jogo em que está agora era considerado impossível em seu antigo mundo e que só poderia ser zerado caso fosse jogado várias e várias vezes. Ele reafirma a si mesmo que, se negligenciar sua preparação, isso pode resultar em sua expulsão no futuro ou até mesmo na morte. Porém, como ele nunca tinha feito nenhum tipo de treinamento em sua vida passada, tudo era extremamente exaustivo. Ainda assim, ele entende que o condicionamento físico básico é parte fundamental na esgrima. Então, ele nos mostra que começa o dia praticando posições, depois faz corridas para melhorar a resistência e, por último, faz um treinamento muscular infernal, segundo ele. Ele nos conta que, de manhã até a noite, ele repete essa rotina sem fim. A cena corta mais uma vez e nos mostra que já é noite e ele está indo jantar. Nosso mordomo Zé preparou comidas ricas em proteínas, como o protagonista havia solicitado. Também é contextualizado que já fazem 2 semanas que ele está nessa rotina de treinos e que vem se recuperando dos ferimentos com magia. Mas a fadiga do corpo não é curada. Vemos que Zé é realmente um mordomo prestativo, ajudando em diversos aspectos de seu treinamento. Há um salto no tempo de 1 semana, com o nosso protagonista reclamando que cada dia parecia um mês, mas que, antes que ele percebesse, o sol já tinha se posto. Ele finalmente se acostumou ao treinamento físico e agora começará a praticar magia com o instrutor que sua família convidou. Nosso protagonista pensa consigo mesmo que já está cansado do treinamento espartano da professora Miruku e que espera que o professor de magia seja gentil. Até que a porta se abre e vemos Miruku novamente, jogando um chapéu de feiticeiro ao chão e cumprimentando o protagonista. Nosso herói cai ao chão em desespero, recusando-se a acreditar que é ela novamente. Ele nos explica que ela não era apenas mestre em esgrima, mas também em magia. Mulher é foda, patrão. Ela se apresenta novamente sendo questionada pelo protagonista sobre o sentido de reaparecer assim. Ele comenta com o mordomo Zé que havia pedido um professor gentil, e Zé responde que Miruku é uma gênia da espada mágica, capaz de usar 2 dos 4 grandes elementos. Ela ouve o comentário do protagonista e pergunta, com um tom ameaçador, se ele quer que ela seja gentil, assustando-o, mas logo ela afirma que vai ensiná-lo a usar magia de forma gentil, deixando o protagonista incrédulo. Com um rosto fofamente suspeito, ela diz que é uma profissional. A cena corta para nosso protagonista debaixo de uma cachoeira gritando, enquanto ela diz para ele não fechar os olhos e canalizar mais poder mágico. Ele se pergunta onde está a gentileza que ela mencionou, pensando que está até mais difícil que o treinamento de esgrima. Ao fundo, ela grita para ele continuar por mais 2 horas. Ela explica que para usar a magia é preciso ter mana, e o único jeito de aumentar a mana é através de treinamento constante. Ela ordena que o protagonista repita esse treino todos os dias até desmaiar. Ao fundo, ele grita um sincero "nem a pau!" e logo em seguida aparece sendo levado desmaiado pela correnteza. Agora, além do treinamento básico de esgrima e magia, começa o treinamento com espadas de madeira. Nosso protagonista é acertado brutalmente na altura da cintura e grita de dor, com a instrutora falando que ele está cheio de aberturas. Em seguida, a Best Waifu Lilith usa magia de cura nele e diz que o apoiará com magia curativa, pedindo que ele dê seu melhor. Ele a agradece, mas ao fundo podemos ouvir Miruku comentando que encontrou um ótimo saco de pancadas, assustando. A cena corta e vemos o protagonista deitado no chão, espancado, se perguntando como alguém tão preguiçoso como ele consegue se esforçar tanto. Ele lembra que em sua vida passada era um morto-vivo, que só jogava e fugia das responsabilidades. Ele não entende muito bem por que agora é comprometido, mas ainda não sabe o que o fez mudar tanto. 2 meses depois do início dos treinos, Miruku coloca a mão sobre sua cabeça, surpreendendo-o e diz que ele conseguiu concluir o treinamento em 2 horas, o que é uma melhora considerável, fazendo um rosto gentil. Nosso protagonista questiona se é isso que ela queria dizer com gentileza e ela concorda, explicando que sempre que ele alcançar um objetivo, ela o recompensará com um cafuné. Ele então diz um ditado estranho, mas que no final significa que o esforço e os ganhos não são proporcionais. Ela o interrompe dizendo que isso não é verdade, olhando para a Best Waifu Lilith, que chega com o almoço. Ela conclui dizendo que é a pessoa que cobra o esforço, mas que ele já recebe bastante gentileza dos outros, e finaliza dizendo para ele não esquecer das pessoas que o apoiam e continuar dando o seu melhor. Nosso protagonista entende que seu esforço é possível graças a todos que o ajudam, como a Best Waifu, que está sempre ao seu lado, o mordomo Zé
que prepara as refeições, e a Sensei Miruku, que o trata com a rigidez necessária para ele crescer. Sem isso, ele não teria chegado tão longe. Ele finalmente entende que o nobre vacilão, dono do corpo, antes dele, assim como ele da vida passada, só pensavam em si mesmos e por isso não tinham apoio de ninguém. Ele percebe que precisa de uma mistura de amor doce e severo, e decide que não vai viver apenas para si mesmo de novo, pois antes ele não queria morrer ou ser arruinado, mas agora, para não deixar ninguém que o ajudou triste, ele vai evitar a rota da destruição. A cena corta para o dia seguinte e vemos nosso protagonista sem uma gota daquela vontade anterior, passando pelo mesmo treino, só que agora por 4 horas. Ele é visto boiando novamente.